porque ela consegue prever já, antes do banco ligar, ela já sabe o que ela tem, quanto que os juros vão ser, ela já sabe qual é o valor justo, ela já sabe a causa raiz para não voltar mais nessa dívida, porque isso é importante. O nosso papel não é tirar as pessoas da dívida, é tirar ela, transformar em investidor e elas nunca mais voltarem a ter dívidas. E como que você nunca mais volta a ter dívida? Entendendo a causa delas. Estamos aqui em mais um DZCast, o podcast do Dívida Zero. A gente está nas principais plataformas YouTube, Spotify, né? E também lá no Instagram, né? E eu sou o professor Caê Galvão e eu estou aqui com o... Professor Rodrigo. Professor Rodrigo, mentor Dívida Zero aí. E antes de começar aqui, dar um recadinho para vocês aqui, né? Vai chegar aí a nossa maratona Dívida Zero, uma maratona de aulas ao vivo, aulas com apostila, aulas densas, né? Para você sair aí de endividado a investidor. Nessa maratona a gente ensina de forma gratuita, tá? Então fica ligado aqui no QR Code que a gente colocou aqui na tela sobre a maratona Dívida Zero. Também tem um link na descrição desse podcast aqui para você ir lá, se inscreva, entra no nosso grupo do WhatsApp lá. E a gente vai dar as próximas instruções aí, né, Rodrigo? Legal. E também tem o livro Dívida Zero, o Guia Definitivo da Independência Financeira. Esse livro, o livro físico ele só está disponível, né, no link aqui nessa descrição ou lá no Instagram, lá na nossa bio, tá bom? O livro físico, tá bom? E é isso aí, gente. O assunto hoje aqui é um assunto que muita gente pediu, porque no último episódio que eu fiz com o Rodrigo, né, a gente falou da endividado investidor. E muita gente falou, eu não entendi muito bem o que é priorizar as dívidas. Priorizar, qual a estratégia a seguir de priorização de dívidas, qual dívida eu devo pagar primeiro, né? Devo pagar de maior juros a de menor juros. E é incrível que a gente tem uma série de conteúdos na internet que, de vez educar, estão, né, com um viés. Existe um viés no mercado, né, principalmente no mercado financeiro, que deve-se pagar a dívida de maior juros. E isso é um dos piores erros. Então a gente vai desmistificar muita coisa aqui, a gente vai falar qual dívida você deve pagar, o que acontece se você não pagar uma dívida ou pagar outra no lugar, quais são as consequências e o que isso acelera o seu processo de sair das dívidas. Então eu acho que isso é um dos passos para sair das dívidas. A gente tem 8 passos que a gente vai explicar lá na maratona, tem no livro também. E tem na nossa mentoria, onde a gente auxilia as pessoas a sair das dívidas. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais na priorização de dívidas, né, Rodrigão? É isso aí. Para a pessoa entender, né, a fundo, né, no detalhe, como funciona essa priorização de dívidas, né? O que são pontos importantes, o que eu tenho que ver como critério para essa dívida ser uma prioridade ou não. É claro que cada pessoa tem um tipo de vida, algumas coisas podem mudar nessa priorização, né? Dependendo do tipo de dívida que a pessoa tem, mas, a grosso modo, a gente consegue sim dar uma orientação, mostrar para as pessoas que você tem que priorizar as dívidas certas, né? Não esse negócio de altos juros aí, de mais juros, não, nada disso. Outro dia eu vi um meme no TikTok, o cara ficava sorteando o boleto, uma roleta, né? Deixa eu sortear qual dívida eu pago primeiro, né? Cara, isso é doideira, isso, gente, não é dessa forma. E para começar, como que a pessoa tem que começar? A pessoa tem múltiplas dívidas, tá lá, né, os boletos, né? Digo assim, o primeiro passo prático que a pessoa deve fazer, né? Levantar essas dívidas, buscar, que ela deve fazer? O primeiro passo é fazer a listagem das dívidas. Porque a pessoa, ela tem um hábito de deixar tudo aqui na cabeça. Ixi. E, gente, a nossa cabeça, ela é para coisas rápidas e práticas. E hoje em dia, nem o telefone a gente grava mais, né? Por causa do aparelho. Nem o nosso telefone a gente sabe mais. Então, são coisas que são mais práticas de lembrar. E a pessoa quer lembrar no detalhe todas as suas dívidas que tá aqui na cabeça. Sabe o que vai acontecer? Você vai esquecer alguma dívida. E isso é fato. E às vezes você pode esquecer uma dívida que era importante você pagar e dando importância para outras. Então, o primeiro passo é listar. É passada. Eu gosto de brincar com os mentorados, né? Os premiums também, né? Os nossos mentorados premiums também. Eu gosto de falar muito para eles o seguinte: tira da sua cabeça. Coloca no papel, transporta isso. Eu sou formado em TI também, eu gosto de usar muito isso. Tira da memória RAM, coloca lá no HD, coloca no lugar onde vai ficar salvo, bem salvo essas informações, para você não esquecer.
Eu acho que esse é o primeiro passo. Você tem que listar elas, né? Né? Mas tem um fator aí que às vezes parece simples, né? Eu vou listar minhas dívidas, vou consultar, né? A gente tem lá, ensina como consultar, ver contrato, etc. Mas tem um lance que eu ouço muito nas mentorias, eu acho que você deve ouvir também lá, né? Principalmente, né, ali dando suporte para o pessoal lá no grupo e tal, que eu tenho medo de ver minhas dívidas. Eu tenho medo, a questão emocional. Às vezes a pessoa fala, não, beleza, eu sei. É um passo simples, todo mundo pode fazer aí, gente. Não precisa, né? Até antes da maratona, se você já começar a listar suas dívidas, lá eu ensino priorizar, fazer os setores, mas tem a questão da pessoa estar com medo de ver. Como que você auxilia essas pessoas aí nesse ponto? A pessoa, puta, eu não fiz, procrastinei, mas porque eu tô com medo. Eu acho que é nessa hora que entra o mentor. Né? Porque uma coisa é você fazer a listagem, que é uma coisa simples, né? Aquilo que você falou. Você pega um caderno, uma caneta, você vai listar. Mas eu acho que é nessa hora que o mentor entra. Porque o mentor ele vai te ajudar justamente a você vencer grande parte desses bloqueios. Por quê? Por mais que está na sua cabeça, você vai esquecer algumas coisas. Então, você está camuflando aquilo na sua cabeça. Por isso que você fica mais tranquilo. Mas quando você coloca no papel, a pessoa fica preocupada. Mas tem um livro, né, que a gente lê do autor do Pai Rico, do Pai Pobre, Kiyosaki. né? O Kiyosaki, ele fala muito sobre o dinheiro de mentira, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente frisar. Porque quando você está listando ali, tem muita coisa ali que é o que ele fala sobre o dinheiro de mentira. Os juros, né? Os juros abusivos, juros altíssimos, juros que talvez você coloca na sua conta como um total do seu endividamento. Mas se você for olhar a fundo, se você colocar, então, vence esse bloqueio. Né? É por isso que é importante o mentor, por isso que a gente convida para maratona, por isso que a gente convida para mentoria. Por quê? Para você vencer esse bloqueio, para você ultrapassar ele. E muitas vezes você precisa de uma ajuda. Né? Eu lembro bem até você contando da história do quilômetro 17, né? Do meu muro, na maratona. Quando eu bati o quilômetro 17, acontecia de tudo. Nossa, dor de barriga. Quando eu estava correndo maratona, a gente chama na corrida, né, um termo que usa o muro. Qual é o seu muro? Então, era um muro psicológico, era um muro que eu batia ali né? Aí eu já começava a azedar, né? Eu tive que enfrentar isso. Era o platô, né? O platô que eles chamam. Por quê? Porque você está no processo e ele está acontecendo, mas chega uma hora que você tem a sensação que estagnou. Aí entra o mentor. Por isso que é importante você entender que você precisa dessa ajuda. Porque o mentor ele vai destravar você. Como foi você venceu o quilômetro 17, mas você tinha um mentor. Você tinha o seu mentor lá de corrida, que ele foi te passando as orientações para você aplicar isso. E é importante, na vida financeira, você ter o seu mentor para você destravar isso. Para você sair desse platô, né? E é muito legal. Fazendo um comparativo, eu tô lembrando agora que o meu mentor, ele falou o seguinte, meu mentor de corrida, ele falou o seguinte, falou, cara, você está preparado para correr. Na verdade, era uma meia maratona que eu estava preparando para ir para a maratona. E meu muro estava no 17, imagine para os 42. Aí ele falou assim, ó, esse muro, na hora que você chegar, estiver no quilômetro 16, você acelera. A gente tinha uma técnica de economia de energia, você fez tudo certinho, você seguiu. Para você ter ideia, olha só como é a importância do mentor. Ele fez o cálculo dos paces, eu tinha um relógio lá com GPS, né, tal. Eu fiz o cálculo de todos os paces, o ritmo que eu tinha que ir, o passo a passo. E quando eu chegava no 16, ele falava, você tem que correr nesse pace. E detalhe, eu escrevia na mão, aqui numa caneta, né? Olha só, para não esquecer. Olha a tabela de dívidas. Gente, olha só a importância. Eu sabia que aquela hora, naquele quilômetro, eu tinha que aí, olhar aqui o meu relógio. Hoje os relógios até têm um setup para isso. Sim. Que eu tinha que estar naquele pace, porque aquele pace, mentalmente, né, eu ia vencer o 17. E aí, depois que eu vencesse o 17, que vem o 18, 19, cara, eu estava 2, 3 quilômetros para a prova. Eu já tinha concluído a prova 20%. E ficava mais fácil. Né? E eu acho que a tabela de dívidas, quando faz, você vai ver um muro ali na frente. Você vai entrar em desespero. Mas se você está com o mentor do seu lado, ele vai falar, opa, olha,
E tem esse lado da tabela que tem o tamanho das suas dívidas, mas tem aqui, ó, vamos olhar quanto que essas dívidas podem ser negociadas. Às vezes você tem lá 100 mil de dívidas, aí fala assim, não, mas se você negociar usando o método, você vai negociar por 30. Aí a pessoa, pô, de 100 para 30 já vai dar um alívio. E ali a gente tem até na tabela de dívidas, a gente organiza ela, que tem a primeira parte, que é o levantamento, a parte de causa raiz, por que você fez essa dívida, que é, você tem que ter essa reflexão, tá? E a parte do valor justo da negociação. E inclusive a data que vai negociar. Exato. Quer dizer, na mentoria, o nosso aluno ele sai com um cronograma. Aquela tabela ela vira um cronograma de pagamento de dívidas, que a gente vai falar aqui da estratégia de priorização, né? De qual dívida ela vai pagar primeiro, mas ela olha, quando ela olha essa outra coluna, eu coloco até em azul, é a saída dela para isso. Né? Ela tem previsibilidade do que ela vai fazer. Porque ela consegue prever já, antes do banco ligar, ela já sabe o que ela tem, quanto que os juros vão ser, ela já sabe qual é o valor justo, ela já sabe a causa raiz para não voltar mais nessa dívida, porque isso é importante. O nosso papel não é tirar as pessoas da dívida, é tirar ela, transformar em investidor e elas nunca mais voltarem a ter dívidas. E como que você nunca mais volta a ter dívida? Entendendo a causa delas. Olha, eu sei que tem gente aí falando, eu gostaria de ter essa tabela de dívidas. A gente mostra isso na maratona, só que vamos fazer o seguinte, nesse podcast aqui, se a gente tiver aqui, ó, os likes, pelo menos 100 likes e comentários, coloca aqui, ó, planilha de dívida, eu quero a planilha de dívida, a gente vai responder você passando um link para você baixar a planilha de dívidas aí, ó. Que presentão, hein? Presentão, hein? Presentão, mas você tem que se inscrever também na maratona depois aí no QR Code. No QR Code a gente fornece esse material da planilha de dívidas e tal, a gente ensina, né? Que é a próxima estratégia, né? Como priorizar, né? Como priorizar as dívidas, porque assim, depois que você listou as dívidas, você vai olhar uma tabela, não sei, eu já peguei tabela com uma linha, já peguei tabela com 80 linhas, para você ter ideia, 80 dívidas. Qual delas pagar primeiro, né? Qual o sistema de priorização que a gente está utilizando lá, Rodrigo? Hoje no método a gente usa um sistema lúdico, vamos dizer assim, né? A gente classificou em cores, né? A priorização de dívida, desde a cor roxa, que é uma dívida mais urgente, que é uma dívida que você precisa dar mais atenção, e até uma dívida de cor verde, que é uma que você pode dar um tempo maior para ela, ela tem um processo de maturação ali para você poder quitar ela. Então, por exemplo, dívidas de cores roxas que nós podemos trazer são dívidas onde você tem que proteger o seu bem. Como que você protege o seu bem? O financiamento da sua casa, por exemplo. Ela é um tipo de dívida que você não pode deixar ela acumulando. Porque... Essa daí seria a roxa, ela é um pouquinho mais lúdica, que ela é de integridade. Tipo assim, um agiota que está te ameaçando. Um parente, né? Um parente. Aí essas de bens, ela seria a vermelha, né? Isso. Ela seria a vermelha. Né? Então, assim, por que a gente coloca as cores? Hoje, a gente está na rua, né? A gente está ali dirigindo o carro. Primeira coisa que a gente vê são os sinais, né? É verdade, isso mesmo. Então, as cores, elas têm um significado. Então, porque eu já vi pessoas, assim, mandar no meu Instagram, eu quero me matar hoje, não sei o quê. Eu falei, que dívida você tem? Eu tenho um cartão de crédito, quanto que é o valor da dívida? 10 mil reais. Não sei o quê. Eu falei, cara, essa dívida, por exemplo... É uma dívida que não está nenhum setor desse, nem roxo, nem vermelho, nem laranja, nem. Ela é um setor verde, que a gente fala uma dívida fácil de negociar, que tem muito dinheiro de mentira, e a pessoa já pagou, por exemplo, o mínimo, isso, aquilo, e ela aplica uma negociação que a gente ensina, que eu vou ensinar, inclusive, na maratona, que é, né, o cabo de guerra e o bebê abandonado, e ela aplica essa estratégia de 10, pode ser que ela pague 2 mil. Exatamente. Né? E é interessante, porque assim, como você falou, a dívida vermelha, que é a dívida de um financiamento, né, do seu bem, e a dívida roxa, e principalmente a dívida roxa, ela pode variar de pessoa para pessoa. Pode. Porque uma coisa é vamos dizer que você tem um empréstimo de um parente. Sua mãe te prestou um dinheiro e você sente que é um dever seu pagar, só que sua mãe não fica te cobrando. Então, você pode estar negociando essa dívida de uma forma diferente. Agora, é diferente você pegar o dinheiro com seu cunhado e ele tá lá no grupo da família todo dia colocando, tô sem dinheiro, tem jogando gente indireta, né? Jogando indireta. Porque é diferente. Então, e você vê que é o mesmo tipo de dívida, é dívida para parente. Só que tem
parentes e parentes. Às vezes o cara tá lá te cobrando, tá falando pra sua mãe, pros parentes lá que você tá devendo ele, aquilo já virou uma dívida roxa. É uma dívida de integridade, né? Exatamente. Tá na sua integridade. Não, é interessante separar essas dívidas, né? A gente tem o setor laranja também, que é dívidas que desconta da sua folha. Então, você vê, ó, a roxa é a integridade. O vermelho são os bens materiais. Isso. A laranja são dívidas que tira a sua renda, que é o caso do consignado. E a verde? A verde são as dívidas que são as mais fáceis de negociar, porque é o seguinte, né? Você falou muito bem. Às vezes você tem alguém, ninguém está te cobrando, mas igual lá, o financiamento não fica te ligando que você está atrasado. Exatamente. Fica 3 meses sem pagar o seu carro, sua moto aí, ou seu imóvel, você vai dar busca e apreensão, o oficial de justiça está lá, né? Já interditando a coisa. Então, assim, isso é muito mais crítico. Isso. Ninguém vai ficar te ameaçando, te ligando. Agora, um cartão de crédito, por que uma dívida de cartão, uma dívida de cheque especial, ou até um empréstimo pessoal que está atrasado, a galera fica ligando? Entendeu? Porque é menos importante. Porque é menos importante. Porque ele vai usar a pressão psicológica para mudar a prioridade da dívida. Olha que coisa, né? Ele vai mostrar, vai tentar trazer você para você priorizar aquilo para ele, entendeu? E aí entra a gente vence aquela barreira do quê? Eu tenho que pagar a dívida de juros mais altos. Então... Por isso que eu acho que, cuidado com o que você ouve aí. Quando eu comecei a falar disso, eu juro que teve gente que entrou. Se quiser entrar, pode entrar. Se quiser vir debater, vem no podcast comigo debater. Qualquer educador. Por quê? A gente já tem mais de 8 mil alunos, né? A gente já tem, assim, a gente já ajudou vários mentorados a sair das dívidas rapidamente. A gente já usa essa priorização. Antigamente eu fazia uma conta matemática de pontos. Eu transformei de forma lúdica para ficar fácil para os mentorados. A gente sempre vem melhorando para transformar a linguagem, né? Mas a gente não mudou o método. A gente continua com o método. E a dívida de maior juros não é a dívida de maior prioridade. Porque os juros é o custo do dinheiro. Mas os juros pode ser um juros abusivo, que é um dinheiro de mentira. E você está priorizando algo que você possa remover isso. Entendeu? E é uma dificuldade que as pessoas têm e que é um hábito que as pessoas têm de que acha que tem que vender o bem para pagar isso. Então, aí é falta de prioridade total, aí você né? vai lá, vende a sua casa, pega o dinheiro lá, ou pega aquele empréstimo com garantia lá, Nossa. né? Que você usa a sua casa como garantia, amarra o seu bem com um banco de novo, que você lutou tanto para pagar um cartão de crédito. Ou um cheque especial, ou um empréstimo, um capital de giro. O empreendedor faz muito isso, hein? Eu quando eu pego, né, uma pessoa... Você que é empreendedor, é mandatório você conhecer de finanças pessoais, gente. Não é? Eu digo. Cara, assim, porque assim, você é um cara gerador... empreendedor é o cara que tem facilidade de gerar riqueza, de construir riqueza, gerar, vender, negociar, faturar... Mas se você não gera suas finanças pessoais, você está fardado a um insucesso. Me desculpa, mas eu já vi caras que faturaram 10 milhões e quebraram e depois não conseguiram se levantar, né? Só com a ajuda mesmo da mentoria depois, tal, ou se endividaram bastante aí. Então você tem que tomar muito cuidado. Que os seus bens materiais não é para vender para pagar dívida. Não é para dar de garantia. Se você tem uma empresa, cara, a última coisa que você tem que fazer é... Quando a gente fala misturar finanças pessoais de empresa, não é só as contas, não é só... tirar do caixa lá o dinheiro para pagar, sei lá, um cartão de crédito. Não é só sobre isso. As pessoas misturam no nível que elas sacrificam os bens materiais, às vezes... Vende o bem para cobrir uma dívida da empresa. Para cobrir uma dívida, tá? Para cobrir uma dívida. Tem gente que tem a historinha do passivo e ativo, tudo bem. Aí existe a dívida boa e dívida ruim que a gente fala. Se é para você, se você já tem lá uma segurança de um investimento que você faz e que a sua empresa está dando um retorno, você pode até vender seu carro, alugar né? E colocar isso como investimento. Mas não para pagar dívida. Diferente. Não é para pagar dívida.
É o que você chama, que a gente chama de dívida boa, né? Dívida boa. É você tá colocando aquele dinheiro para você ter um retorno maior. E não para você colocar lá no seu prejuízo lá quando você fechar o fluxo. Né? E eu gosto dessa parte de empreendedor. Inclusive tem uma aula nossa sobre fluxo de caixa, né? Que a gente ensina como você organizar, né, isso, né? Separar essas dívidas, inclusive. Porque a primeira pergunta que eu faço é, como tá? Tá tudo junto? Tá tudo junto. E olha, eu vou te falar, 99,9% das pessoas dos empreendedores que estão endividados, o primeiro erro é, a minha conta de pessoa física está misturada com as contas de pessoa jurídica. E às vezes no mesmo banco ainda, né? Mesmo banco, a mesma planilha, é tudo junto, tudo igual. Nossa. E aí faz aquela mistureba e aí acaba um tirando do outro. E aí acaba atrapalhando. E o dívida zero, por mais que sejam para finanças pessoais, vai ajudar o empreendedor. Ajuda. Vai ajudar porque a gente ajuda a separar isso, coloca os pingos nos is, né? Vamos dizer assim. E aí a pessoa consegue, sim, determinar até dentro da sua empresa qual dívida é prioridade, como ele ajusta o fluxo de caixa dela. Isso é importante. Legal. E Rodrigo, possuindo essa organização, essa planilha, sabendo as prioridades, aí, qual dívida, como que a gente fala a questão de pausar a dívida? Porque assim, se você for no banco pedir para o banco pausar, ele não vai pausar. Então você faz uma pausa forçada, né? O grosso modo, deixar de pagar uma dívida para que você favoreça, né, ali o seu orçamento, tudo, e se concentre em pagar as dívidas prioritárias. Como que é isso? A reação, inclusive, dos alunos, né? E a gente ensina eles a fazer do jeito certo, né? É porque assim, as pessoas hoje, elas acham que é só deixar de pagar a dívida, aí criam dois bloqueios. O primeiro a pessoa fala assim, não vou deixar de pagar a dívida porque eu vou ser um caloteiro. Isso é fato, não que vem com aquela coisa de que dá um calote, não sei o que lá. E o segundo deixa de pagar a dívida e acha que é só largar lá de lado. E deixa caducar, né? Que não deixa existe. Caducar com aquele negócio de 5 anos, não sei o que lá. Gente, autorresponsabilidade. Fez a dívida, vai pagar. A única coisa que você tem que entender você precisa priorizar. Se você não tem o dinheiro para pagar todas as suas dívidas de uma vez, não faz sentido. Então, o que você tem que fazer? Você tem que separar essas dívidas que você pode deixar ela separada e aí você vai negociar ela na hora certa, no tempo certo. E isso que é importante. Que o tempo certo é qual? O tempo que você consegue quitar ela no valor justo, que nós chamamos, né? Que nós chamamos de valor justo. Ou seja, para você alcançar isso, você precisa deixar ela um pouquinho de lado. E veja bem, quando eu falo deixar ela de lado, não é que você não vai se preocupar com ela. Ela vai estar lá na sua listagem. Ela está lá na sua planilha. Ela está na sua planilha, ela está no seu material, mas você sabe a hora certa que você vai pagar ela. E aí você quita ela, e aí você elimina juros. Tudo isso, dentro da nossa estratégia, você vai conseguir eliminar juros, você vai conseguir um preço, um valor justo, e aí você vai ver. E é legal que na hora que você vê acontecendo, né? Os mentorados ficam meio assim tal, aí eles começam a aplicar. Daqui a pouco ele, opa, o Rodrigo, Caê, tal, o mentor que estiver lá. Tá acontecendo alguma coisa aqui com o banco, já tá baixando, já tá... O banco já tá cedendo, né? Porque eu quero que vocês guardem essa frase, né? O banco só negocia com quem está em dia. Não, peraí. Vamos reformular, né? O banco não negocia com quem está em dia. Se você for lá pedir uma pausa, né? Ele não vai te dar, ou se ele te dar, ele vai fazer a dívida aumentar. Vai pôr juros. Ou ele vai querer que você faça outras dívidas, junta tudo numa dívida só, ele vai favorecer o banco. Agora, se você não tiver em dia, né, temporariamente, você priorizou, pegou aquela parcela, agora vou destinar aquela dívida, por exemplo, igual a gente falou, ou um parente, ou um agiota, ou até mesmo um bem material, ou um consignado, entendeu? E aquela dívida vai para o setor verde. Na fase que você deixou de pagar ela, a gente tem uma técnica que chama de isolamento do banco para não prejudicar as outras contas bancárias, né? Tudo isso a gente acompanha o aluno. É importante que a gente eu não estou dando uma dica, eu estou falando que a gente faz esse acompanhamento ao lado do aluno porque
É nos mínimos detalhes que precisam ser feitos. Se você só deixar de pagar a sua dívida, não é a nossa técnica. Você está inventando um método qualquer, se autorresponsabilidade. Lá não. Lá a gente está do lado do aluno, a gente analisa a tabela de dívidas dele, fala, vamos entender. Essa daqui deixa nesse momento. O banco já começa depois de alguns meses, né? Isso depende de cada instituição, pode ser 3, 6, até 12 meses. Então, não é deixar a dívida caducar. Né? Nesse período, ele vai reduzindo, ele vai entrando no modo negociação. Exato. Aí, no modo negociação, ele está mais favorável às propostas. E é nessa hora que a gente utiliza a nossa técnica. A nossa técnica, só para você ter ideia, ela é inteirinha scriptada. O que é scriptada, né? Tá aqui, ó, o que você deve falar, como você deve mandar um e-mail, como você deve mandar uma comunicação, porque ela já foi desenhada para fazer com que o banco aceite. Então, se você está aí, né, só no Zé Diquinha, querendo pegar a dica, você não tem esse script. Por que esse script eu não dou gratuitamente? Porque o acompanhamento do mentor é o que faz a diferença. Não é só a dica. Porque cada um tem uma particularidade. É diferente. Ó, você negociar com o banco A, B, C ou D é diferente, cara. Tem banco que é mais encardido, tem banco que é menos encardido. Aliás, coloca aí, se você tem uma dívida, se você tem dificuldade de negociar com o seu banco, qual é a bandeira? A gente já fala, esse banco é mais encardido, esse não é. Fala aí, comenta aqui as suas dores de dívidas aqui. A gente pode... Vem para a maratona, na maratona a gente dá isso. Mas por que isso é importante, gente? Porque isso vai te dar já clareza, né? Exato. Porque você vai saber como negociar, você vai saber o valor exato para você negociar. Então, quando quando a instituição te liga, você não fica mais naquele medo. Você não fica mais naquele negócio. Ai, meu Deus, o meu gerente está me ligando. E agora? O que eu faço? Não. Você tem o auxílio do mentor, você tem o script. Ou seja, o gerente está te ligando. O que você deve fazer? Aí você tem lá todo o processo do que você deve fazer com esse gerente, o que você deve falar para ele, que em nenhum momento, né? É bom ressaltar isso, a gente não está falando para você deixar de pagar sua dívida de forma nenhuma, muito pelo contrário. Aqui a gente está criando um método, né? A gente está mostrando um método, um meio para você quitar suas dívidas. Ou seja, você vai pagar para o banco, mas você vai pagar ela da maneira que vai te ajudar, da maneira justa, da qual você vai conseguir. Porque e é bom ressaltar isso, que as pessoas fazem a seguinte conta. Só um exemplo. Eu peguei 5 mil emprestado. Foi 5 mil que você pegou emprestado. Só que quando você atrasou a parcela, tudo, o banco jogou para 30. Aí na sua cabeça você coloca assim, eu estou devendo 30 mil para o banco. Esse foi um dinheiro de mentira que ele criou. Exatamente. Ele criou isso. Ah, mas está em contrato, tá isso, tudo bem. O contrato você assinou e não leu, né? Mas você aceitou e aí já é outra questão. Mas, o que acontece? Isso é negociável. Isso é negociável. E tem um erro que as pessoas fazem, né? Que é assim, colocar um advogado para negociar a dívida. Entendeu? Porque assim, o que eu te falo é o seguinte, se você colocar um terceiro no seu problema e o advogado só vai olhar para aquela dívida, ele não vai olhar para o seu orçamento, ele não vai olhar para a sua mentalidade, se você vai ter educação financeira ou não, ele vai fazer o trabalho dele e está tudo certo. Sua prioridade também, né? Sua prioridade. Aí, na negociação, o advogado pega uma dívida de... Primeiro, você vai pagar, no mínimo, aí, os honorários dele, aí, né? Você vai ter que bancar os honorários. Depois... Ele vai pegar um percentual do total da dívida. Isso. Você vai ter que dar um percentual. E às vezes, na pressa do advogado, se ele sai de 30 para 15, beleza. Agora, na nossa técnica, você não precisa dar percentual para a gente. Eu nunca cobrei percentual de aluno. Eu já resolvi dívida de mais de 500 mil, que o aluno pagou 50 mil. Né? Eu poderia pegar um percentual, mas eu não pago. Não, ele paga. É bem assim, ele paga por ter a metodologia e o acompanhamento. Exato. E o passo a passo que a gente dá, né, no sucesso dele, e está tudo certo. Né? O meu mérito é no sucesso do cliente e ele vai fazer muitas economias na vida dele. Ele vai ter educação financeira, ele vai ter tudo. Agora, o erro que a gente fala da questão do advogado nessa questão, tem 90% das dívidas é autonegociável. Você consegue negociar. Tem 10% que não é? Tem. Nesse caso, sim. Aí, lá dentro, durante a mentoria, a gente pode falar, esse caso aqui talvez você tenha que entrar por uma defesa.
se o banco está no nível, né, de tomar, de realmente de ter ajuizado, não ter mandado numa extrajudicial, que a extrajudicial, né, vale igual essa folha aqui, né? Então, chegar no nível mais crítico, você vai entrar só com um advogado para defender você. Aí vai entrar 10%, mas isso é muito raro, gente. Isso é alguma coisa que você deu em garantia, você mesmo cometeu algum erro no meio do caminho por falta de conhecimento para fazer isso, né? Você cometeu algum deslize ali dentro da negociação. Aí você vai precisar, sim, de uma ajuda jurídica, mas, assim, é muito difícil, é um caso muito específico, é aquilo, autorresponsabilidade, você fez a dívida, ou você caiu no golpe, que seja, mas você vai resolver. E a gente ensina você a resolver isso. Resolver. É isso que é importante frisar. Nós somos educação financeira. Então, quando você... o método é o quê? Uma receita. Tá lá a receita. Se você fizer certo, ela vai dar certo. É a receita de bolo lá. Você colocou os ingredientes certos, vai dar certo. A única coisa que pode mudar, às vezes, é o sabor, né? Às vezes você coloca um sabor ou outro. Mas o método tá lá. A receita tá lá. O que você tem que fazer é aplicar. Aplicou, vai funcionar. E o que for preciso ajustar, você tem um mentor lá para estar ajustando. E uma coisa interessante, Rodrigo, às vezes tem alguém falando assim, mas eu não sei negociar com o banco, eu tenho muita idade, não tenho muita instrução. Como que é isso, né? Vem esse tipo de pessoas assim na mentoria que às vezes não tem essa habilidade. Será que essa pessoa consegue? Não, com certeza. Com certeza. Uma porque tem um mentor do lado para poder ajudar e que a gente tem tudo em script. Né? A gente tem uma estratégia, né, do seguro prestamista, né, que eu acho legal do cancelamento, porque o pessoal tem o script exato. Não é colocar, enviou aquilo, já entra no processo para fazer o cancelamento. Então, olha só que interessante. Eu não tenho muito conhecimento para negociar, mas a gente está te dando as ferramentas para você estar fazendo isso. Né? Não é, tá lá sozinho, Deus dará. Não. A gente está te dando as ferramentas para você fazer da forma certa, da forma correta e aplicar isso da maneira certa. Às vezes, tem coisa que você aplica na hora errada, por isso que não deu certo. Agora, se você seguir a receita direitinho, você vai sim conseguir. E não importa a idade, não tem tecnologia, não tem nada disso. Tem, né? Até a tabela de dívidas você faz no caderno, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que é um assunto denso hoje, né? Um assunto crucial aí da gente para sair das dívidas, tomadas de decisões, né? Fazer. E como a gente sempre fala, é muito legal, porque assim, tudo isso, talvez o modo que você pensa, né? A mentalidade, você tem que pensar diferente para sair das dívidas, tá? O modo que você age também, entrar em ação, fazer, né? E ter o conhecimento. Isso é trivial, né? Mentalidade, conhecimento e ação. Tá aqui fechando o método Dívida Zero. Rodrigo, obrigado por mais um episódio aí. Né? Tamo junto na missão aí. Tamo junto na missão. E até o próximo episódio aí. Não esquece dos nossos likes aí e também, né, de vir pra Maratona Dívida Zero. Tamo junto. Valeu.